Olá, irmãos e irmãs da Igreja Batista em Taguatinga. Coisa boa, estamos indo para o nosso segundo encontro, não é? Eu espero que tenha sido edificante para você, assim como foi para mim, poder estudar o primeiro capítulo dessa carta, que é tão denso, como eu tinha dito a vocês, possui temas muito relevantes, muito importantes. Mas vamos caminhar, não é? Vamos para o nosso segundo capítulo dessa carta, que traz também bons ensinamentos para a gente. Já vou desde já compartilhar minha tela com vocês, tá bom? E vamos em frente juntos estudar a carta de Tiago, Teologia Prática para Todo Dia, o capítulo 2. Vamos em frente? Abra sua Bíblia e já prepare aí o seu material para você grifar, para você fazer suas anotações, que é importante, né? A gente fazer as anotações, deixar tudo bem claro, para poder fazer perguntas se você quiser, tá bom? Vamos lá. Do verso primeiro, a gente precisa tirar algumas coisas importantes, tá bom? Eu quero salientar para vocês a palavra acepção. Acepção é uma tradução muito interessante no grego. Acepção significa receber o rosto, fazer julgamentos baseados em evidências externas. Eu tenho certeza que esse processo é bastante conhecido para nós, porque corresponde exatamente a gente fazer julgamentos e estabelecer diferenças baseadas naquilo que a gente vê, baseadas em aspectos externos. Deuteronômio 10, versos 17 a 18 diz que não faz acepção de pessoas. A quem o autor está se referindo? O nosso Deus. O nosso Deus, o Deus grande, ele não faz acepção de pessoas. E o texto é muito interessante, ele diz que Deus, o grande Deus, poderoso e temível, não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Faz justiça ao órfão e à viúva, que é o tema recorrente de Tiago. Ama o estrangeiro. Perceba que Jesus, o Senhor da glória, o Deus encarnado, ele também faz referência a esse tema. Em 1 Coríntios 2:8, a gente pode perceber que Paulo descreve Jesus de um modo bastante interessante. Ele descreve Jesus de modo a não aceitar qualquer tipo de distinção, de acepção entre as pessoas. O Messias prometido a Israel, o libertador, ele é sim essa pessoa altamente acolhedora, inclusiva, como a gente vê em todas as passagens dos evangelhos, certo? É importante a gente ter referências explícitas a Jesus, porque Jesus é o Evangelho, ele é a palavra de Deus, ele é a revelação de Deus. Então, qualquer dúvida que você tenha, escute o que eu vou lhe dizer, na leitura de um verso bíblico, de qualquer perícope, se você tiver dúvida e aquilo parar na sua cabeça de forma duvidosa, você vai pensar em quem? Em Jesus. Ele é o alvo para a nossa interpretação. Ele é a chavezinha que a gente vai abrir para poder interpretar aquelas coisas que ficam como que ainda não esclarecidas na nossa mente. Então, tem dúvidas sobre a acepção de pessoas? Mesmo o Tiago sendo tão claro, vai em Jesus e pesca ali o que ele fez, a maneira como ele agiu com relação à acepção de pessoas, tá certo? É importante, tá bom, irmãos? Vamos em frente nos versos 2 e 3 e depois o verso 4. Os versos 2 e 3 trazem aí essa ilustração que mostra duas pessoas de aparências externas, tá bom? Essas expressões trazem uma pessoa trajando, né, colocando lá o anel de ouro que ele coloca lá, que ele fala, mas também traz uma outra pessoa que é o homem pobre vestindo então roupas sujas. O que Tiago está pensando aí? Tiago está ensinando e colocando uma ocasião em que os cristãos se reuniam e o povo todo em geral, lembra daquela aceitação ao estrangeiro que tem lá em Deuteronômio, que a gente leu agora há pouco? Então,
todo o povo, em geral, ele é bem-vindo, ele é recebido. Verso 4, comportamentos incompatíveis com a fé cristã. O que é que ele diz? Ele começa com uma série de orações condicionais. Veja aí na sua Bíblia, se, orações condicionais. E isso esboça o tipo de comportamento que Tiago julga ser incompatível com a fé cristã. E aí ele vai colocando, né, até de forma como pergunta, para construir, é bem típico do grego isso, construir uma ideia, construir um veredito, tá bom? O primeiro verbo que eu quero destacar aí, o versículo, ele coloca a questão da divisão. A divisão é uma postura imprópria, e está sendo feita entre os visitantes, então, de uma reunião, certo? E é reflexo de uma atitude divisória, destrutiva, separativa. E isso, Tiago nos alerta e acende aí a luzinha da atenção para isso, tá bom? Em Levítico 19:15, há um pensamento que Tiago pode ter pescado ali também, tá certo? Onde condena a acepção num contexto de julgamento. E, inclusive, coloca uma postura ainda mais grave. Ele diz assim que os que fazem acepção de pessoas estão agindo como juízes tomados de perversos pensamentos. Veja que a coisa acontece dentro do pensamento, dentro das nossas ideias precipitadas, baseadas naquilo que a gente vê, naquilo que é exterior. Somente Deus vê o interior, por isso que Deus é o perfeito juiz. Tá joia? Vamos em frente. Eu coloquei aqui a palavra no grego diacrino, que é o ato de fazer distinção. Por quê? Porque no grego a gente vai sempre um pouquinho além do que a gente vê no português. E aí você vai entender aí, colocar na sua mente que o ato da divisão é uma força maligna destrutiva, tá certo? Destrutiva. Lembra do primeiro encontro? Tudo aquilo que reúne, que agrega, que reconstrói é o ágape, é a força reconstrutiva do Senhor, mas tudo aquilo que divide não vem de Deus. Ok? Vamos em frente, meu povo. Verso 5. No verso 5, existe aí um apontamento importante, que é muito do tema do reino de Deus. O pobre, oprimido economicamente e espiritualmente, um contexto de perseguição. Quem é esse povo? Eu já dei o spoiler na aula passada. Os leitores de Tiago. Os leitores de Tiago significam um povo oprimido, um povo que estava em constante sofrimento. E aí, irmãos, o reino de Deus foi a essência, o centro da pregação de Jesus. Esse reino não cabe exclusão e divisão. Então, nem Jesus e nem Tiago excluem o reino de pessoas ricas. Que fique claro isso, tá certo? Mas é uma forma genérica de ele incluir aqui o seu leitor, ok? O reino de Deus foi a essência, o núcleo da pregação de Jesus. E ele se apresentou, Jesus Cristo se apresentou como aquele através de quem era chegado o reino de Deus. Se Jesus inaugurou o reino de Deus na terra, automaticamente ele traz para nós o desafio de superarmos as diferenças, essas visões exteriores que a gente tem, e incluirmos o pobre, a atenção àquele necessitado, especificamente com essas características do seu leitor. Lembre sempre, ele está escrevendo a pessoas que estão passando por opressão. E aí eu lembro aqui das palavras de Jesus, não é? Em Mateus, lá em Mateus, especificamente agora, eu sei que eu coloquei Mateus 10:23, mas eu quero ler aqui Mateus 5:3, bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus, tá? Então, quero registrar em Mateus 10:23 e Lucas também a advertência de Jesus sobre as riquezas, tá certo? Como eu já tinha falado para vocês, cuidado sempre com as nossas algemas. A gente precisa ter esse cuidado com aquilo que nos acorrenta. Se é o dinheiro, seja lá o que for, que a gente esteja livre realmente das nossas algemas. O objetivo de Tiago aqui é lembrar aos seus leitores de que muitas são as nossas necessidades, muitas, mas a discriminação não pode ser a nossa postura. Vamos em frente?
Versos 6 e 7, veja só. Tiago acusa. Ele vem com aquele tom pastoral, mas ele tem uma pegada aí bem mais forte, acusatória. Menosprezaste o pobre. Tiago fala aos seus leitores favoritistas, mais uma vez acendendo aí o alerta para o pecado da exclusão. E ele diz o seguinte, não é, irmãos? Que no verso 8, inclusive, peraí, versos 7 e 8, né? Menosprezaste o pobre. Existe aí um linkzinho com o menosprezo ao órfão e à viúva, tá certo? O pobre como sendo aquele que faz parte de um grupo que está sofrendo, tá bom? Então, lembre-se sempre disso, que ele está escrevendo com relação à exploração dos grupos menos favorecidos. Isso é importante você lembrar. Agora sim é que eu vou para o verso 8 e vou lhe dizer o seguinte, que existe um núcleo para a questão da postura não discriminatória. O núcleo é o amor. Irmãos, toda a lei deve ser observada com as lentes do amor. Tudo, toda a lei, tudo que Tiago escreve, principalmente essa ala da discriminação, ela tem que ser vista com as lentes do amor. Observem que é o grande mandamento. E ele destaca amando aos outros. E o núcleo do evangelho, o núcleo do que Jesus pregou, o amor e a valorização da vida é inegociável. O amor é inegociável, certo? O evangelho tem em seu centro a exigência de que o cristão ame ao seu próximo. Tá certo? Ficou bem claro isso, espero que tenha ficado claro, tá bom? Grife aí na sua Bíblia. Vamos para o verso 9 e 10 e o 11. Já vou deixar o slide prontinho aqui para você já ir grifando. Verso 9 e 10 fala sobre a discriminação e a violação do amor, no sentido que aqueles cristãos, que você vai ver aí na sua Bíblia, que estão fazendo acepção, esses cristãos estão transgredindo a lei. E a lei, ela encontra sentido no amor. Não esqueça, discriminação, acepção de pessoas, Tiago descreve claramente como um pecado, tá certo? Verso 11. Esse versículo explica a razão pela qual a lei deve ser considerada como uma unidade. A unidade da lei. A obediência compreendida através do cumprimento que Jesus lhe conferiu, a valorização da vida e do amor. Ora, Tiago, ele é muito interessante. Ele tem uma linguagem muito para o nosso dia a dia mesmo, muito prática. Ele descreve uma lógica de versículos que é inteiramente judaico, mas ele consegue fazer uma contextualização, puxar para que o leitor entenda que a lei em si, que remete ao Antigo Testamento, ela vai muito além da mera letra. E ela encontra sua perfeição naquilo que Jesus ensinou e fez, cumpriu, porque Jesus cumpriu a lei. Mas Jesus atribuiu à lei esse sentido de amor, esse sentido libertador, esse sentido cristocêntrico de valorização da vida e do ato de amar, de respeitar, de acolher. E por que não dizer, baseado em tudo que a gente estudou no capítulo 1, no ato de imitar Deus como protetor do órfão e da viúva. Tá certo? Estou indo muito rápido? Vamos em frente, que o capítulo 2 é grande. Então, verso 12. Eu quero que você grife no seu verso 12 aí duas palavras: falar e proceder, certo? As palavras falar e proceder, elas aparecem na Bíblia usando um advérbio correlativo ou tos, que significa de tal maneira. Esse advérbio, ele vem antes de cada uma das atitudes. E aí os verbos, no tempo presente, enfatizam a urgência do falar e do proceder. Deve ser um modo de vida. O falar
ligado ao proceder, deve ser um modo de vida, um estilo de vida, uma escolha nossa, uma postura diária. A nossa espiritualidade, não é, irmãos? Que jamais será dividida. É sempre íntegra. Lembra do primeiro capítulo? Íntegra, não é? Não é dividida, buscando sempre atingir o núcleo, o objetivo, que é Jesus Cristo, tá bom? Falar e proceder. Principalmente na necessidade de se demonstrar amor através de uma atitude o quê? Parcial ou imparcial? Imparcial a todos. Imparcial a todos. Tá certo? Vamos para o verso 13? Eita, tema bom. O uso de misericórdia. Isso é difícil, viu? Isso dá pano para manga. Zacarias 7, de 9 a 10. É o texto onde Tiago bebe. E ele coloca as atitudes de misericórdia que evidenciam a presença de Cristo, onde? Em nós. Tá certo? Eu quero dizer a vocês que o que tem em mente, aí, na mente do autor Tiago, para ensinar aos seus leitores, é a questão realmente do menosprezo, que ele não adota de forma alguma, tá bom? Se o ato de demonstrar misericórdia recebe uma... Se o ato, por exemplo, peraí, deixa eu refazer minha frase na negativa. Se o ato de não demonstrar a misericórdia recebe uma severa penalidade, o contrário também é verdadeiro. Demonstrar misericórdia agrada o coração de Deus. Por quê? O que Tiago diz aí? Veja na sua versão. A misericórdia triunfa sobre o quê? Sobre o juízo, na minha versão está dizendo aqui. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ora, irmãos, Deus se alegra em poder superar o julgamento com a sua misericórdia. Isso é a natureza de Deus. A misericórdia, o acolhimento, a compaixão. Esse é o Deus que Tiago está ensinando, irmãos. Esse é o Deus que Tiago está ensinando. Misericórdia permanece de pé. Misericórdia afasta medo. Misericórdia afasta divisão. Misericórdia é acolhimento. Tá certo? Grave isso aí na sua mente e grife esse verso. As nossas atitudes e ações misericordiosas serão levadas em conta como evidência da presença de Cristo em nossas vidas. Como evidência da presença de Cristo em nós. Em nós, tá bom? Vamos lá no verso 14, vamos conferir o centro da preocupação de Tiago aí, o que é? Feitos de misericórdia podem ajudar no julgamento. Que conversa é essa, Luciana? Tiago se mostra profundamente preocupado e incomodado por uma atitude diante a fé, principalmente quando ela é somente uma confissão verbal, certo? Por isso que ele dá tanta atenção nos feitos, na obra, na questão de fazer. E aqui eu quero que você entenda tudo que Tiago falar com a percepção de pistes, tanto faz, que é a fé bíblica. Pistes é a fé bíblica. A fé bíblica é diferente de uma fé espúria, de uma fé sem fundamento. Fé bíblica é fé bíblica. Fé espúria é fé espúria. Saiba diferenciar, porque quando Tiago fala, Tiago está falando da fé bíblica, que é o cumprimento da lei do amor, que move atos praticados em obediência a quem? A Deus. A Deus. Às vezes a gente fica na crise quando lê Tiago, porque a gente está pensando numa fé sem fundamento. Mas aqui ele está falando de uma fé bíblica. Não é uma fé espúria, tá certo? Tiago está combatendo alguns falsos mestres. Falsos mestres, desde aquele tempo já existe gente ensinando besteira. Existe, não é, irmãos? É tanta gente escrevendo tanta besteira, principalmente pela internet. Cuidado com a teologia da internet, viu? Tenha sempre firme o seu aprendizado, sua fonte de aprendizado na sua igreja, que é o lugar onde Deus colocou pessoas capacitadas e orientadas por Ele para lhe ensinar. Porque naquele tempo, ele já vinha, desde aquele tempo, ó,
já vinha combatendo alguns falsos mestres que estavam apresentando uma visão incorreta acerca da fé. Uma fé que barganha, uma fé superficial, uma fé que não é bíblica, porque a fé bíblica ela é diferente da fé espúria, tá certo? Veja comigo que é importante demais que a gente coloque na nossa cabeça que existe uma união inseparável entre fé e obras, tá certo? Existe uma união inseparável entre fé e obras. Então, não tem esse negócio de uma coisa ajudar a outra, não. É inseparável, é inseparável. A fé sem obras é inerte, não tem vida, não tem proveito, não existe. Tiago, ele não está negando que a fé possa salvar, não. Mas é que a fé bíblica, ela não é uma fé espúria, e ela é obras também. Entenda isso, em nome de Jesus. Tiago não está negando que uma pessoa, através da fé, é salva. Não, não é isso. Mas o que ele está querendo nos ensinar é que a fé bíblica é uma fé operante. Uma fé operante. Ora, se a fé é bíblica e ela tem em Jesus o seu alvo, misericórdia, a gente tem que imitar Jesus. Quem são as mãos de Jesus no mundo? A igreja, nós, os pés de Jesus no mundo. A igreja, nós. Então, por isso que Tiago é tão enfático aqui, gente, porque ele quer que o seu leitor entenda que fé e obras são atos praticados em obediência a Deus e que a fé bíblica, ela é operante. Tá certo? Você tá comigo? Se alguém vier lhe questionar, Tiago fala que salvação é pelas obras. Aí você vai dizer que a fé bíblica, no grego pistis, olha, é diferente de fé espúria. Tá certo? Eu me preocupo muito com isso, sabe, irmãos? Porque às vezes a gente faz umas leituras bíblicas superficiais e acaba não entendendo o que realmente o texto está querendo nos dizer. Tá certo? Vou passar adiante, senão a gente não termina. Tiago relaciona fé e obras para a compreensão de qual fé? Bíblica ou espúria? Bíblica. Jamais você vai esquecer isso. Tá certo? 15 e 16. Qual é o proveito de apenas desejar, ver a carência, não agir e apenas sentir? Essa foi boa, não foi não? Versos 15 e 16, Tiago está preocupado com uma pessoa que a fé consiste somente em palavras. É aquele tipo de gente que tem a carência, assim, de forma muito... vê a carência do outro de forma muito superficial e subjetiva. Não vê como uma coisa objetiva. É a mesma coisa de você ver alguém... se você vir alguém passando necessidades, você diz assim, boa sorte. Boa sorte, olha, boa sorte. Isso adianta de alguma coisa? Não, de forma alguma, são só palavras, ó, soltas ao vento. O que Tiago está aqui muito preocupado é que você, o leitor, e nós hoje, nós não podemos nos despedir de pessoas carentes, necessitadas, apenas com um tchau e até logo. Qual é o proveito dessa fé? Absolutamente nenhum proveito. E isso é muito sério, porque muitas vezes a nossa complacência com a necessidade do outro passa despercebido, tá bom? Verso 17. Uma fé espúria, externamente inoperante e internamente morta. A fé, se não tiver obras, por si só, é morta. E essa expressão por si só sugere que é exatamente essa fé espúria aí, sem fundamento, por si só. Ela não é a fé bíblica, tá bom? Então, ela é uma fé inútil, inativa, inerte, necrosada. O sentido é esse mesmo, tá bom? Necrosada, necros. Vamos lá para o verso 18, porque tem a opinião de alguém. Eu achei fantástico isso. Ele diz assim, mas alguém dirá, mostra-me tua fé espúria sem tuas obras, e eu te mostrarei a minha pistis. Eu fiz aí uma tradução segundo Luciana, tá bom? Revista e atualizada. Minhas pistis pelas obras. Eu posso lhe mostrar a minha fé através do meu frutificar.
É isso que Tiago está dizendo a todos nós. O fruto é a culminância da fé. É a culminância da fé, segundo Tiago, certo? Um opositor está aí duvidando da realidade de uma fé possuída. E aí ele diz, me mostre a tua fé espúria, sem tuas obras, e eu te mostrarei o que eu frutifico pela minha fé. O ideal de Deus é esse, o ideal é esse, porque é Jesus aí, é Jesus. A fé de Jesus em Deus o fez frutificar, frutificar amor, frutificar cura, frutificar tudo aquilo que a gente pode ver nos evangelhos. Tá bom, irmãos? Coisa linda, né? Eu acho lindo esse tipo de metáfora, é tão pedagógico para a gente aprender mesmo, ficar mesmo na nossa mente, tá bom? Então, o verso 19, uma comparação irônica no mínimo, né? Uma comparação irônica. Deixa eu pegar aqui na minha Bíblia, o verso 19, porque eu estava lá atrás. Pronto, atualizei. Tá bom? A confissão da unidade de Deus extraída de Deuteronômio, lá Deuteronômio 6:4, é aqui onde Tiago bebe, Deuteronômio 6:4, uma confissão de doutrinas básicas recitada 2 vezes ao dia pelos judeus. E aí Tiago passa imediatamente a atribuir a mesma crença aos demônios. Por isso que eu digo que é irônico, porque ele está pegando aí pesado com o leitor, não é? Ele diz, né? E se utiliza aí da linguagem da ironia para falar, para fazer essa comparação. Tiago podia também estar pretendendo ironizar e ao mencionar a reação, né, dos demônios diante de uma crença que a gente possui, entendeu? De que adianta essa fé, né? Esse tipo de fé aí que você tem até os demônios creem, certo? Esse versículo indica claramente qual é a fé que Tiago se refere, tá bom? Essa fé espúria está muito longe, ó, da fé que Paulo, quando ele fala de fé, ele está se referindo à fé bíblica, a pistes, e também Tiago, tá bom? É importante a gente entender que a fé genuína, a fé bíblica que Tiago e Paulo falam, ela precisa ir além do nosso intelecto. Claro que ela vem do nosso raciocínio, mas ela vai muito além disso, na direção das nossas vontades, tá certo? E ela deve afetar as nossas atitudes e as nossas ações, assim como também todas as nossas crenças, todos os nossos sistemas de valores, tá bom? Essa é a fé bíblica, que vai muito além do que a gente possa imaginar. Verso 20. Verso 20, eu vou até o 22 numa tacada só. Vamos lá. Preparado? Vamos em frente. Homem vão. Homem vão é o homem insensato e vazio, vem de Kenos. Lembra de Kenosis, do esvaziar-se, certo? E aí, gente, Tiago, ele é muito claro quando ele dá um novo estágio nessa resposta, que ele dá a declaração de que a fé pode existir, de que a fé não pode existir sem as obras correspondentes a ela. Isso a gente já viu bem direitinho, não foi? Se tiver qualquer dúvida, fale, mande para mim. Agora ele vai mostrar que a partir do Antigo Testamento, que a fé real sempre é acompanhada de obras, que essa fé é uma fé operante, grave, operante. A minha fé, ela precisa frutificar, ela é uma fé operante, tá certo? Vamos na tacada aí do 21 até o 22, porque ele traz o exemplo de Abraão, justificado pelas obras, justificação pela fé, é o tema aí trazido por Paulo em Gálatas e Romanos, um tema importante, tá certo? Porque a fé sem obras não se justifica, mas Abraão é um exemplo tranquilo e muito legal. Gênesis 15:6, abri aqui agora, é a prova textual da importância da fé, tá bom? Quero destacar aqui o termo de Caiô, que é justificar. Paulo e Tiago não estão em desacordo quando eles falam sobre justificação. Não estão em desacordo. Por quê?
acima de tudo, o termo utilizado por Paulo, que faz a menção da justificação pela fé, a peça central está em Gálatas e Romanos, e fica tranquilo da gente entender, porque Paulo reconhece, sim, a justificação pela fé. E também, Paulo atribui o termo justificação de um sentido diferente, numa íntima relação com toda a sua perspectiva teológica. Paulo constrói sua teologia nisso. E Tiago não está indo de encontro, porque com esse termo ele se refere à transferência de uma pessoa do reino do pecado e da morte para um reino de santidade e vida. Santidade e vida. Santidade é frutificação, tá bom? Quero deixar isso bem claro aqui para os irmãos, porque ele se usa da palavra justificação como fruto, como resultado, então, do toque de Deus em nossas vidas e da nossa resposta a esse toque com nossa fé que frutifica e que é operante, tá certo? Importante, tá bom? Coloque aí bem na sua mente tudo isso, para que não fique nenhuma dúvida. A fé de Abraão, então, é operante, é aperfeiçoada, é amadurecida, teleiou. De onde eu tirei esse nome aí, estranho? É da finalidade. Repare só. A fé de Abraão, ela é operante, aperfeiçoada e amadurecida. Lembra da perfeição do capítulo 1, do amadurecimento, da integridade, atingindo uma finalidade, a glorificação do nome de Deus, e o atingido alvo, que é Jesus Cristo, que é a finalidade de uma fé operante. A finalidade de uma fé operante, tá bom? Isso tudo é muito teológico, às vezes eu acho até bem difícil, mas eu espero que você tenha entendido direitinho, tá bom? Grave sempre na sua cabeça. A fé bíblica é uma fé operante, tá bom? Verso 23. Verso 23. Deixa eu ver se ficou alguma coisa passada aqui na minha anotação, mas acho que não. Vamos em frente. Verso 23. Fé e obras na vida de Abraão são manifestadas principalmente por conta da sua obediência. Obediência. Claro, fé é fruto de obediência. Na verdade, tudo é fruto de obediência. A espiritualidade é fruto da obediência. A obediência é essa resposta de fé que nós damos a Deus, não é verdade, irmãos? Então, obediência. Abraão, ele encontra amizade em Deus. Essa relação de intimidade é a obediência de Abraão a Deus. Deus considerou a fé operante de Abraão, conferindo-lhe justiça. Deus lhe considerando justo. E essa justiça aí é exatamente num sentido forense mesmo, tá bom? Sentido forense, de justiça, de ser encarado como justo, ser visto como justo, tá bom? Como a quem a ele nada se tivesse para condenar. Algo aqui no 23 que queira levantar, qualquer dúvida fale, tá bom? Tiago apresenta no verso 23 um segundo resultado de uma fé ativa de Abraão, tá? Que é o... Vou voltar lá, Oswaldo. Que é o nome dele, amigo de Deus, tá bom? Linda essa expressão, não é? Amigo de Deus. Veja que a obediência, ela traz intimidade no relacionamento com Deus. Passei, verso 24. Há uma tensão entre Paulo e Tiago com relação a Romanos 3, 28. E aí, o que é que você acha disso? Se você pensar que há tensão, é porque você está com a fé espúria na sua cabeça. Tire a fé espúria e coloque a fé bíblica, tá bom? Paulo tem uma concepção de fé altamente dinâmica. É linda a concepção de fé de Paulo, porque através dela o crente tem uma união íntima com Jesus Cristo, certo? O seu Senhor. A visão de Paulo, ela é passada para o grupo a quem ele escreve, levando essas pessoas a terem uma intimidade com Deus, para assim frutificarem. Tiago opera no sentido de justificação, certo? Essas duas pontes que eles fazem não são contraditas, pelo contrário, elas são harmoniosas. Paulo traz um conceito dinâmico de fé, repito, como uma união íntima, acho isso lindo, com Cristo e obediência. E Tiago
E Tiago coloca a verdadeira fé como uma fé operante, que é a fé bíblica. Tá certo? Não esqueça disso jamais. Verso 25. Na possibilidade dos leitores não terem entendido o que ele queria dizer, ele repete. E você já sabe que um bom professor gosta de repetir coisas importantes para que haja um aprendizado, não é verdade? Então, na possibilidade de eles não terem entendido, Paulo acrescenta a última ilustração, que é um recurso pedagógico para esse aprendizado, não é verdade, irmãos? Talvez ele tenha realmente sido influenciado por essa ligação tradicional entre Abraão e Raabe, mas é importante você ter como base que eles tinham fé bíblica no único Deus, tá bom? Tiago enfatiza, então, essa fé bíblica mais uma vez. Verso 26. Obras por si só não tornam a fé operante. O contrário, o caminho contrário, não é? A fé sem obras é morta, mas as obras sem fé não significam, então, que é uma fé operante. Do mesmo modo que o corpo sem o espírito, ele não pode ser vivificante, da mesma forma acontece com fé e obras, certo? As obras sem a fé não tem corpo vivificante, não tem. Então, é importante a gente entender essa unidade, essa integralidade da fé bíblica, Tiago está preocupado não com que as obras sejam acrescentadas à fé, mas sim com que possua o tipo certo de fé, porque não adianta você desenvolver determinadas obras com a motivação errada. Então, fé bíblica é um tipo de fé que o cristianismo oferece baseada na fé em Jesus Cristo como o alvo. Isso faz de nós pessoas que estão se movimentando rumo a esse alvo. Por isso, a nossa fé é operante no sentido de frutificar para Jesus Cristo, tá certo? Isso é muito importante. A fé bíblica, pistes, então, produz sim uma fé operante. Certo, irmãos? Uma fé operante. E aí você vai pensar no seguinte, eu vou deixar aqui com uma tarefinha de casa. Você vai começar a fazer um inventário das coisas que você tem feito para Deus, do que você tem realizado para Deus, de onde Deus tem tocado em sua vida no sentido de você frutificar. E faça um paralelo com a sua fé em Jesus. Isso vai fazer com que você possa movimentar. Sim, eu tenho vontade de fazer isso porque Jesus me motiva a fazer isso. E aí você vai entender o que a fé bíblica pode fazer no coração de uma pessoa. Entendeu a sua tarefinha? Você vai estabelecer com Deus um compromisso. Por exemplo, Senhor, tenho vontade de agir dessa forma porque creio assim acerca do Senhor, tá bom? Isso vai ser importante para que você entenda que Jesus sempre, irmãos, sempre nos pede uma resposta de fé frutificante. Eu quero lhe deixar aqui, então, com essa tarefinha de casa. Vou parar minha transmissão de tela, vou deixar aqui comigo agora, para que a gente possa pensar nisso. Então, Senhor, creio em Ti, Jesus é o meu alvo. Então, o Senhor está me pedindo isso, aquilo outro. Tá certo? Faça isso diante de Deus, faça o seu inventário de fé. Perceba onde Deus está tocando e o que Ele quer de você. E na próxima aula, a gente conversa um pouquinho sobre isso. E se você quiser me mandar também, a gente pode conversar, tá certo? Quero dizer que foi um prazer estar com vocês no nosso segundo encontro e já estou me preparando para o terceiro encontro, no sentido de que seja realmente um novo conhecer, um novo aprendizado. Eu tenho aprendido muito, espero que você também. Vocês estão me edificando, saibam disso, tá bom? O capítulo 3, a gente vai tratá-lo sozinho, tá bom? Mas quando a gente tiver o nosso quarto encontro, a gente vai tratar o capítulo 4 e o 5 juntos, que são menos densos, então a gente vai fazer um só.
Um beijo grande e até o próximo encontro. Tchau!